Olá pessoal, eu vou aqui por meio dessa aula estar explicando para vocês regra de 3 composta, ok? Bem simples. Regra de 3 é uma ferramenta matemática usada para solucionar problemas em que se trata de 3 ou mais grandezas diferentes, ok? Quando eu falo grandezas, a exemplo de grandeza é velocidade, tempo, distância, quilos grama, que é a massa, volume, enfim, essas citações todas que eu fiz são exemplos de grandezas, tá certo? Então, quando em um problema temos 3 ou mais grandezas, a gente vai estar usando então para solucionar esse problema a regra de 3 composta. E deixando claro que quando temos uma questão com essas 3 ou mais grandezas, delas tem umas que já estão dizendo qual o valor na questão e vai estar faltando uma. Aí então a gente vai estar usando a regra de 3 para encontrar esse valor que ainda não está informado qual. Beleza? Então vamos aqui a um exemplo de regra de 3 composta, beleza? Então, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Ó, pessoal, como eu falei, 3 ou mais grandezas. Nesse caso, esse exemplo tem 3 grandezas. É a grandeza horas, a grandeza caminhões e a grandeza metro cúbico. Temos 3 grandezas, tá certo? 3. Beleza, agora vamos aqui. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Vou repetir a pergunta para vocês, de modo resumido. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Beleza? Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Agora aqui, a segunda situação. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Vou aqui frisar para vocês uma coisa importante. Nessas questões de regra de 3, você vai identificar ela por isso. Ela vai estar se tratando de 2, 3 ou mais grandezas. Nesse caso aqui que trata de 3, que é composta. E ela vem também dividindo em duas situações. A situação primeira e a situação segunda. Como aqui, falando das duas situações, eu digo para vocês o que? A primeira situação que são em 8 horas, 20 caminhões descarrega 160 metros. Aí a segunda situação, em 5 horas, quantos caminhões descarregará 125 metros? Beleza? As duas situações. Aí você vai então agora fazer o cálculo para encontrar esse número de caminhões, para que em 5 horas eles descarregam 125 metros. Beleza? Aí, pessoal, você vai pegar e organizar esses dados da questão em uma tabelazinha simples, como eu estou mostrando aqui para vocês. Você divide ela, se são 3 grandezas, divide ela em 3 colunas. Uma coluna com horas, outra coluna com caminhões e uma terceira coluna com volume. Agora veja, para a situação horas, temos o quê? 8 horas e 5 horas. Para a situação caminhão, temos os 20 caminhões citados e temos a pergunta em relação, então, X. E para a situação volume, temos 160 metros cúbicos e os 125 metros cúbicos. A primeira linha é da primeira situação, 8 caminhões, em 8 horas, 20 caminhões descarrega 160. A segunda linha é em relação à segunda situação. 5 caminhões em 5 horas vai necessitar de quantos caminhões para descarregar 125 metros cúbicos. Ok, pessoal? Agora daqui você vai só montar uma proporção e fazer seus cálculos e achar a sua resposta. Para fazer essa montagem da proporção, a gente vai verificar se essas grandezas, horas, caminhões e volumes, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ok? Para verificar essa situação, vamos aqui então fazer a análise.
E é fácil? É difícil? É possível? É possível e é bem simples. Vamos então colocar a seta na coluna caminhões, que é aquela que tem o valor desconhecido, x. Tá aqui, ó, a setazinha descendo. Beleza. Agora vamos relacionar as outras duas colunas. A coluna horas e a coluna volume. Com essa coluna aqui do meio, caminhão. E ver se essa relação da grandeza direta ou inversa. Detalhe que eu vou falar para vocês. Para eu saber se a grandeza são direta, é tipo, quando eu aumentar o número de horas, eu também aumentar o número de caminhões. Ou quando eu diminuir o número de horas, também diminuir o número de caminhões. Isso será direta, quando acontece aumentando uma, aumentando a outra. Ou diminuindo uma, diminuindo a outra. Agora, se fizer o contrário, se eu aumentar o número de horas, por exemplo, e diminuir o número de caminhão, aí eu digo que elas são inversas. Entendido, gente? Então vamos verificando aqui. Se em 8 horas vai necessitar de 20 caminhões, para que eu consiga fazer em 5 horas, eu vou necessitar de mais caminhão ou menos? Olha, pessoal, digamos que eu faça um serviço em 8 horas quando eu uso 20 caminhões. E se agora eu quiser fazer o mesmo serviço em 5 horas, eu vou precisar aumentar o número de caminhão ou diminuir? Claro que eu vou ter que aumentar. Para que eu faça em menos tempo, eu tenho que ter mais caminhão trabalhando. Então eu posso dizer o quê? Que elas são inversas. Quando eu aumentei o número de caminhão, quando eu diminuir o número de horas, eu vou estar aumentando o número de caminhão. Aí aqui eu estou usando essas setazinhas para indicar que são inversas. Tipo, uma seta subiu e a outra seta desceu, beleza? Ó, fiz a setazinha, uma subindo e outra descendo, para mostrar que uma grandeza é inversa à outra. Lembrando de uma coisa, essas setas eu estou usando para eu ir me orientando. Não é que eu tenho que usar seta no cálculo. Eu estou fazendo uso delas como se fosse uma anotação, para que eu fique ali anotado aquilo que eu tirei de conclusão. Já vi, a grandeza horas com a grandeza caminhão são inversas. Botei uma seta subindo e outra descendo. Agora vamos aqui fazer a grandeza caminhão com a grandeza volume. Gente, se 120 caminhões descarrega 160 metros cúbicos, para que eu descarregue 125 metros cúbicos, eu vou precisar de mais caminhão ou de menos? Ora, é lógico. Se eu aumentar o número de volume para ser descarregado, eu vou precisar de aumentar o número de caminhão para poder descarregar. Então, como eu aumentei volume, tive que aumentar caminhão, as duas aconteceu na mesma situação, digo que elas são diretas. Então, eu vou aqui anotar aqui na minha seta, botar a grandeza caminhão e volume, a seta todas duas no mesmo sentido, ó, descendo, tá? Anotei. Como que ficou aqui a minha anotação? Fazendo aqui um resumo para vocês. A grandeza hora é inversa com a grandeza caminhão. E a grandeza volume é direta com a grandeza caminhão. Só para fechar melhor para vocês. Eu peguei a grandeza caminhão e relacionei com a grandeza horas e também relacionei com a grandeza volume. Por quê? Porque ela é que tem o valor desconhecido que eu vou procurar, x. Então eu vou relacionar ela com as outras duas. Daqui agora, pegando dessa análise que eu fiz, eu vou montar a proporção. Como é que vai ficar então essa proporção? Aquelas que são diretas, eu boto da forma como já estão. Então eu peguei o quê? Ó? Peguei 20 por x, daqui, ó. Pega primeiro aquela que tem a incógnita, tá? A letra. 20 por x, coloquei aqui, ó. Beleza? Opa, desculpa. Coloquei aqui, 20 por x é igual. Agora eu vou pegar as outras duas grandezas. Qualquer uma primeiro eu posso pegar. Vou pegar a grandeza volume. Veja que caminhão e volume são diretas. Portanto, eu vou botar as duas da mesma forma como estão, ó. 20 por x igual a 160 por 125. Agora eu vou ver a outra grandeza que eu anotei. Caminhão com horas. São inversas. Uma seta descendo e outra subindo. Então eu vou ter que inverter. Por isso eu vou inverter aqui a quantidade de horas. Veja, o que é o inverso? Se eu tinha
8 por 5, o 8 acima e o 5 embaixo, eu vou inverter ficando assim, 5 por 8. Ok, pessoal? O inverso é isso. A ideia é só fazer os cálculos. Cancelando 160 e 125 por 5, vou obter 25 e 20. Cancelando o 3 por 3 dá 1. Aliás, o 8 por 8 dá 1. Beleza? E o 5 por 5 dá 1. Desculpa aqui. Eu peguei os valores trocados. 125 por 5 dá 5, dá 25. 5 por 5 dá 1. E o 8 por 8 dá 1. E 160 por 8 dá 20. Aí agora só fecha aqui. 20 vezes, fazer passo a passo. 20 vezes 1 dá 20. E 25 vezes 1 dá 25. 20 dividido por 25 dá 4 quinto. Então eu tenho o seguinte, que 20 por x dá igual a 4 quinto. Multiplica cruzado. X vezes 4 dá 4x. E 20 vezes 5 dá 100. Aí então eu vou ficar 100 dividido por 4 dá 25. O 100 que eu estou falando é aqui, o 5 vezes 20. Vou fechar para vocês aqui essas duas continhas final aqui, ó. X vezes 4 dá 4x, vai passar dividindo. 20 vezes 5 dá 100, tá aqui. 100 dividido por 4 dá 25. Então são necessários 25 caminhões para que realize essa situação, ok? Espero que vocês tenham uma boa aula. Vamos lá. Espero que vocês, aliás, tenham um bom trabalho. Tenham entendido. Vamos lá.